Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Olá, está começando Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Programa que é uma experiência multiplataforma da Rádio da Universidade e da URGS TV. Nós vamos ao ar toda terça-feira às 11 da manhã, pelos 1080 AM e pelo website radio.urgs.br. Logo depois o programa fica disponível no canal YouTube da URGS TV. E o Diálogos pode ser acompanhado também pelo canal 15 da NET de Porto Alegre, UniTV. Rádio da Universidade, 1080 AM. Hoje recebendo o reitor da universidade, professor Rui Vicente Oppermann, a vice-reitora, professora Jane Tutiquian, e a vice-superintendente de infraestrutura, Camila Simonetti. Bem-vindos. Obrigado. O nosso tema, o tema do programa desta semana, é o Dia da Doação, que acontece todos os anos na universidade. Neste ano vai ser no dia 11 de dezembro, e que marca a participação da sociedade no projeto de resgate do patrimônio histórico e cultural da universidade. Esse projeto que já tem 2 décadas, né, professor Rui? Muito bem, já tem 2 décadas, é um projeto exitoso. Ele é, na verdade, uma das grandes contribuições que esta universidade dá ao longo desse período para a comunidade de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, na medida em que a gente contribui com o nosso resgate dos prédios, né, para a história de Porto Alegre, para a história do Rio Grande do Sul. Aquelas pessoas que são residentes em Porto Alegre ou aquelas que nos visitam, né, têm a oportunidade de passear no que chamamos hoje o Centro Histórico, partindo daqui da própria universidade em direção, por exemplo, ao gasômetro, em direção à Rua da Praia, vai se deparar com prédios de natureza semelhante, né? E que tem exatamente isso que eu reputo seja da maior importância, né? A oportunidade de nós não esquecermos a nossa história, né? Eu acho que o grande mérito do prédio, do Dia da Doação é exatamente essa contribuição que a gente faz para que a história da universidade, a história do Estado de Porto Alegre fiquem para as próximas gerações que assim podem ter, né, aquele fundamento, aquela ligação com o seu passado e entenderem que nós temos um passado muito bonito. Estamos comemorando 85 anos, mas somos muito mais antigos do que isso. As unidades que começaram na URGS têm hoje mais de 120 anos, né? Vide aí o direito, a engenharia, a agronomia, enfim, são prédios que estão aí para serem resgatados, serem recuperados pelo nosso Serviço Patrimônio, né? E esta rádio, esse prédio da rádio, um prédio maravilhoso, né? Que também precisa dos cuidados, que precisa ter uma modernização, a exemplo que a gente tem feito com os prédios, né? Nós criamos prédios funcionais que tenham o resgate histórico. O nosso Centro Cultural é um belíssimo exemplo disso. Ele resgata a sua arquitetura, mas hoje é um ativíssimo centro para a arte e cultura da nossa cidade. E a nossa rádio, quem não ouviu a nossa rádio? Né? Quem não ouve a nossa rádio? E a nossa rádio também precisa dessa atenção. Por isso nós estamos aqui hoje exatamente para valorizar o serviço do patrimônio histórico da nossa universidade, a nossa construção, a nossa contribuição e a contribuição que a comunidade tem feito para a gente, que eu acho que é fundamental. Cada pedacinho de tijolo que as pessoas dão, cada contribuição que as instituições públicas e privadas dão para a universidade na sua recuperação, são, na verdade, resgates importantíssimos da nossa história que contribuem com a gente para isso.
Até eu vou depois perguntar para a Camila mais sobre essa, particularmente como vai ser esse ano, né? Aqui a gente está direcionando os recursos para o prédio da rádio, mas, professora Jane, a respeito disso que o professor Rui estava falando, quer dizer, a gente ter atividades acontecendo. E aí eu lembrei do Centro Cultural, né? Que nós inauguramos o ano passado, e que isso tem acontecido com os prédios restaurados, mas é um exemplo que a gente teve as atividades esse ano ao longo do ano inteiro, dos 85 anos da URGS, justamente no prédio que foi entregue no ano passado, né? No outro dia eu estava lendo um filósofo, Gaston Bachelard, que trabalha com espaço. E ele disse uma coisa que eu sempre pensei, mas eu não sabia como verbalizar. Ele diz o seguinte, que a memória não está no tempo, como a gente normalmente pensa, mas que a memória está no espaço. E, de fato, como falou o reitor, esses prédios que aí estão, eles são a memória concreta, né, da nossa universidade. Portanto, eles são, em concreto, a nossa própria história. É, de fato, o Centro Cultural. E eu não canso de dizer que é o nosso orgulho e a nossa alegria, né? Ele fez com que toda a parte cultural da universidade fosse privilegiada com um lugar privilegiado, né? E isso termina trazendo mais pessoas para dentro da própria universidade, que é o que nós efetivamente queremos. Então a gente tem a nossa memória histórica, está toda ela nos prédios, né? E isso eu acho que é muito bonito. E isso faz com que, às vezes, a gente passa despercebido por um prédio, mas também faz com que a gente se pergunte. Hoje eu estava perguntando para o reitor, o Instituto Parobé, que é do século XIX, né? Eu estava perguntando sobre o prédio. E até estava perguntando, Camila, sobre se aquelas cores eram do prédio original ou não. Mas o fato de restaurar os prédios com essa ideia de uso torna ainda muito mais importante, que não são prédios fechados que guardarão para si a própria memória, né? São prédios abertos, estão sendo utilizados, como o próprio prédio da rádio. Cá estamos nós gravando este programa. Pois é, e isso, na verdade, torna mais difícil esse processo de restauro dos prédios, né? O prédio da rádio acho que é um exemplo, né, Camila? Porque ele já teve uma primeira fase em que ele entrou no hall de prédios restaurados, né? Lá em 2002, se não me engano, foi o final da restauração. Mas ele está incluído de novo porque a gente tem justamente esse uso e essa modernização dos usos que inclui agora a acessibilidade, né? Com certeza. Eu acredito que essa utilização do espaço, ela não é inerte, ela justamente muda ao longo do tempo conforme a necessidade. Falando em especial do prédio Parobé, que hoje cedia a engenharia mecânica, há 100 anos atrás, a gente não tinha necessidade de espaço, carga elétrica, separação de óleo e uma série de elementos que nós temos hoje naquela edificação. Né? Então, a transformação pela qual o prédio passou ao longo do tempo, para que ela possa continuar aberta, continuar mostrando a sua memória, é sensacional. E a URGS, através do patrimônio histórico, da SUINFRA, com o apoio da reitoria, tem uma grande participação em manter essa memória viva. Dentro da universidade, nos mais variados campos, claro que aqui no campus central a gente tem uma concentração maior dos prédios denominados históricos, mas a gente tem em todos os campos da URGS mais de 40 edificações que são protegidas, digamos assim, no âmbito municipal, estadual e no âmbito federal. Então, dentro da universidade, a gente tem o setor de patrimônio histórico com uma equipe administrativa e uma equipe técnica de engenheiros e arquitetos que tratam com todo carinho e toda cautela essas edificações, para que elas possam estar sempre em plenas condições de uso. Inclusive, eu diria com toda a competência também, né? Com certeza. Porque eu acho que quem acompanha a restauração de um prédio, eu tive o prazer de acompanhar do Centro Cultural, a gente vê o esmero, a dedicação e o profissionalismo dessas pessoas do setor patrimônio histórico em resgatar o prédio como ele era,
com materiais, né, próprios e observando essa funcionalidade, né? Quer dizer, precisa se ter. Eu sempre me referencio ao prédio lá da agronomia, que é um belíssimo exemplo de como se modernizou um prédio, mantendo a sua característica histórica arquitetônica. Lá também tem um elevador, que não tinha, né, precisava ter, por conta da acessibilidade. Esse elevador está integrado ao prédio de tal maneira que mesmo quem vê de frente ou de fundos não lhes fere o olhar a presença de um implemento moderno que é um elevador, uma torre de elevadores, né? Então essa competência, com certeza a universidade tem uma expertise que, na minha opinião, poderia ser utilizado em outras instâncias da própria cidade para a recuperação de prédios também na cidade. Eu sou um crítico muito grande do que aconteceu em Porto Alegre, que é a demolição dos prédios antigos, né? Hoje fazem coisa que eu não sei se é melhor ou pior, que deixa a fachada e constroem um enorme espigão atrás da fachada, que é um pouco também questionável, né? Mas nós estamos fazendo exatamente isso. Os prédios, ainda mais aqui no centro, André, nós temos uma necessidade de espaço muito grande, nós temos uma limitação de expansão de novos prédios, portanto a gente tem que recuperar os prédios antigos e colocá-los de acordo com as necessidades das unidades acadêmicas que estão aqui, seja sala de aulas, laboratórios, seja auditórios, ou mesmo até museus, se for necessário. Nós temos planos aí para se fazer o Museu da Medicina, por exemplo, futuramente. Então, claro que essa recuperação ela passa por uma visão estratégica de expansão da universidade, né? Mas ela mantém esse olhar de resgate, né? E a recuperação é sempre muito mais cara do que demolir e construir um novo, né? E por isso mesmo o dia da doação é um dia tão importante para nós, né? Pois é, o projeto de restauro, de manutenção do nosso patrimônio histórico e cultural, ele se desenrola ao longo do ano todo. Então, o que é exatamente o dia da doação, né? E por que a gente cria esse dia para receber as pessoas, Camila? O Dia da Doação, ele é uma atividade que busca sensibilizar a comunidade externa, também a comunidade interna da universidade, mas principalmente a comunidade externa, trazer a comunidade, aproximar da instituição. Então, no dia 11 de dezembro deste corrente ano, no Centro Cultural, no nosso Centro Cultural, teremos o Dia da Doação no 3º pavimento. A nossa equipe do setor Patrimônio Histórico vai estar disponível das 9 da manhã até as 5 da tarde, sendo que a cerimônia oficial de abertura será às 10 horas da manhã, e esse dia conta com apresentações musicais e visitas guiadas aqui no Campo Centro. Então, aos prédios históricos do Campo Centro. Exatamente. Então, é sempre muito bonito, né? Porque a comunidade que vem doar, ela vem para a abertura. E eu lembro o secretário de comunicação, o André, estava conosco no ano passado, na inauguração, na abertura do Dia da Doação. E lá pelas tantas eu disse, vocês já pensaram assim que cada um de vocês tem um pedacinho do Centro Cultural, por exemplo? E as pessoas ficaram muito emocionadas com isso. Então, acho que essas obras, elas são da sociedade, né? E no momento em que a gente chama a sociedade para nos ajudar, a sociedade responde. Inclusive, né, Jane, tem lá no Centro Cultural uma placa com o nome de todos os doadores que fizeram sua doação para o prédio, para a recuperação do Centro Cultural. E a novidade desse ano, na verdade, nós vamos fazer esse resgate da acessibilidade aqui do prédio da rádio, né? Na verdade é uma novidade, é também um resgate. Nós também estamos contando com a participação de pessoas jurídicas para fazer as doações, né? Porque é muito importante, claro, as pessoas físicas são esses tijolinhos, né? São ex-alunos, são pessoas que admiram a URGS, que são, enfim, tem todos os tipos de doadores, mas também os doadores institucionais ou pessoas jurídicas também têm benefícios com a doação, benefícios tanto fiscais, né? Que é sempre importante a gente mencionar,
porque há uma isenção de 4%, né, Isso. Mas o mais importante é que também o reconhecimento por parte da URGS e da sociedade desse comprometimento institucional com um aspecto fundamental da nossa cidade, né? Então, eu acho que esse ano nós já temos pelo menos um patrocinador institucional, não é, Camila? Sim, nós temos esse ano a Sulgás participando como um doador desse projeto de captação que está em aberto agora, que é a reforma de acessibilidade da rádio. Muito bom, é isso mesmo. Outros estão convidados, evidentemente, a participarem também. E só complementando, né, Camila, o doador pessoa jurídica pode abater até 4% no imposto de renda. Deduzir do seu imposto de renda. E as pessoas físicas também têm um benefício ampliado de até 6%. Então, isso depois, quando forem declarar, apresenta ali o comprovante, né? Exatamente. A doação. E aí tem mais esse benefício. Mas eu acho que uma coisa bem interessante, né? Vocês principalmente devem lembrar, acho que a Camila também já participou de mais de um, né? Dia da doação. São as pessoas que nesse dia só acabam retornando para a universidade, né? Isso. Porque a gente tá andando por aqui pelos prédios todos os dias, enfim. E aí acompanha, né, o trabalho. Mas acho que todo mundo lembra de algum caso, né, de pessoas que vêm e que dizem, nossa, fazia vários anos que eu não retornava, estudei aqui, trabalhei aqui, enfim. Né? Eu sou um fiel defensor de que a gente assimile bons exemplos. E um bom exemplo que vem dos Estados Unidos e de outros países é o fato de que ex-alunos contribuem substancialmente para as suas universidades, né? Então essa contribuição de ex-alunos, ela é fundamental, ainda mais em se tratando de uma universidade pública e gratuita. Quer dizer, as pessoas hoje estão bem-sucedidas, têm carreira, têm uma boa posição, não lhes custaria nada reconhecer isso na forma de uma doação para um objeto específico, né? Não é uma doação que vai cair lá na conta única e não se sabe o que vai acontecer. Não, é uma doação específica para um prédio de uma instituição da universidade, que é a rádio, né? E que faz com que a gente tenha essa noção de pertencimento. Eu morei nos Estados Unidos e eu sei muito bem como é que as pessoas que doam para as suas universidades se sentem motivadas a doar, exatamente assim, não, eu fiz a universidade é minha, eu sou da universidade, então eu tenho a obrigação de fazer essas doações. Nós não temos essa questão cultural tão facilitada, ainda que no projeto do resgate patrimônio histórico, nós temos sido muito bem sucedidos, exatamente pelo exemplo que a professora Jane estava colocando, de que as pessoas vêm aqui com prazer, vêm aqui fazer a sua doação e criar esse sentido de pertencimento tão importante entre nós e a nossa comunidade. Tá certo, então dia 11 de dezembro, a partir das 9 da manhã, né, no Centro Cultural da URGS, aqui no Campus Centro, também um prédio histórico restaurado, né, e com novos usos. Ficou convite aí para os ouvintes, telespectadores virem, né, participarem, pelo menos conhecerem esse trabalho, né, se possível contribuírem também, mas principalmente conhecerem um pouco do retorno que existe sobre essas doações, né, sobre o dinheiro investido aí. Alguma informação a mais? Eu só queria dizer, André, que as pessoas não precisam ficar preocupadas em doar em grandes quantias, né? Não existe um limite, nem mínimo e nem máximo. A pessoa contribui com aquilo que ela pode contribuir. Sim, e não precisa também deduzir do imposto de renda, eu não pago imposto de renda, ou não chego a ter. Exato. Mas então Exatamente. Contribui com um valor simbólico, né? E já é uma satisfação para a própria pessoa. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Muito bem, agradecemos então Camila Simonetti, vice da Superintendência de Infraestrutura da URGS, professora Jane Tutchian, vice-reitora, professor Rui, reitor da universidade. O público pode entrar em contato com o programa pelo e-mail dialogos@urgs.br. Diálogos URGS
é uma parceria da Rádio da Universidade e da URGS TV. Aqui pela rádio, este programa teve produção e apresentação de André Grassi, na técnica Jefferson Gomes e Jorge Cecílio, com a supervisão do professor Luiz Speroto Teixeira. Pela URGS TV, imagens de Ana Moura e Anderson Dornelles. Nós voltamos na próxima terça-feira, às 11 da manhã. Até o próximo programa. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.